Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romper com a ilusão e permanecer na verdade. Esta é a meditação de hoje e o convite que a doutrina da Igreja, os santos padres nos fazem para que possamos fugir de toda ilusão, permanecer com aquilo que não passa, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real. A palavra de hoje, ela revela o contraste entre a verdade que liberta e a ilusão que aprisiona. O profeta Jeremias, ele adverte o seguinte: toda confiança desordenada no próprio coração é enganosa. Tudo aquilo que nós achamos e construímos dentro ainda desse processo de interioridade, também trabalhando aí as memórias, também a própria ilusão, não podemos de forma alguma com a vida brincar como nós brincávamos quando criança. Claramente as crianças, quando brincam, por exemplo, de casinha, quando brincam de carrinho, eles entram naquele mundo imaginário de que aquele carrinho é de verdade, mas ele sabe ao mesmo tempo que não é verdade. Então, portanto, toda ilusão, ela por si mesma, na sua natureza, ela não é verdade. E assim Jesus ensina para nós em João capítulo 8, quando diz: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-ei livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, comete pecado, escravo. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade os libertará. Essa palavra, ela traz para nós aquilo que de fato, por exemplo, o pecado. Pois o pecado, ele é uma ilusão. O pecado, ele nos faz pensar que aquele momento em que estamos exercendo ou executando o pecado, ele é verdadeiro. Depois, quando termina, a ilusão vai embora. Por exemplo, uma ilusão de falsa alegria é quando, por exemplo, nós vamos, no tempo aí, quem não se converteu ainda, vivia nos tempos das baladas, ia para uma festa à noite, dançava, pulava, ok? Quando chegava em casa, no outro dia, cansado, arrebentado, porque aquela noite foi uma ilusão. Nós ficamos com os pensamentos e não com a verdade em si mesmo. Então, nesse sentido, o Salmo também fala. O Salmo capítulo 118 diz que a verdade, ela deve ser como um caminho que trilha, deve ser guardado. Permanecer na lei do Senhor não é submissão cega, mas adesão livre àquilo que nos conduz à vida. E romper com as ilusões é um dos momentos mais exigentes do caminho espiritual. Sabe que quem está no deserto, por causa da sede, muitas vezes tem ilusões. Começa a ter, por causa da desidratação também, começa a, por exemplo, a ter ideia, por exemplo, de que tenha um oásis ou uma fonte de água. E isso é ilusão, porque na verdade não é real. Nesse sentido, São João Crisóstomo nos ensina na homilia do Evangelho de João o seguinte: nada escraviza tanto o homem quanto o erro que ele se recusa a abandonar. A verdade, ainda que doa, ela liberta. A ilusão, ainda que agrade, aprisiona. Veja o que São João Crisóstomo nos ensina. Não querer encarar a verdade, a realidade, aquilo que está diante dos teus olhos, e rejeitá-la, você não está sendo livre, você está se aprisionando. Permanecer na palavra de Cristo não é ouvi-la uma vez, mas fazer dela a regra constante da vida e o critério das suas próprias escolhas. Quem foge da verdade não preserva a paz, apenas, olha só, apenas adia o conflito interior e mais tarde se tornará mais doloroso. E nesse sentido, a história dos padres do deserto traz algo muito poderoso. Um padre do deserto chamado Abá Gabriel dizia, a história é o seguinte: Abá Gabriel era admirado por sua eloquência, pela imagem de santidade que transmitia. Com o tempo começou a confundir aplausos com fidelidade a Deus. Amava ser visto como um exemplo e buscava sempre agradar. Sem perceber, vivia mais da aparência do que da verdade. A ilusão parecia confortável, mas o coração estava vazio. Certa noite, após uma pregação muito elogiada, um velho monge o chamou em silêncio. Com voz serena disse: filho, a ilusão aplausa, mas a verdade salva.
Gabriel tentou justificar-se, mas o ancião continuou: quem vive para parecer santo, deixa de lutar para ser santo. Aquelas palavras atravessaram seu coração como luz. O jovem retirou-se para rezar, percebeu que a oração estava seca, entendeu que buscava reconhecimento mais do que intimidade, mais ação. E assim a sua máscara cai. Moral da história? Quem rompe com as ilusões escolhe a verdade. A paz não depende dos aplausos. Mas não só isso. As aparências, elas enganam literalmente. Mas um coração sincero jamais decepciona. É isso que Deus deseja a cada um de nós nesse tempo. Possamos compreender esta verdade cada vez mais. O Senhor deseja que você possa viver uma vida na verdade, sendo livre realmente. Oremos, a oração do dia. Deus, a verdade, liberta o coração das ilusões que se apresentam como segurança. Concede a graça de permanecer na tua palavra, de aceitar a verdade. Conduz à liberdade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, prática do dia, precisaremos identificar a justificativa interior, né? Você sempre tenta justificar. Ah, eu sou nervoso, por isso que eu trato mal as pessoas. Ah, tem que me engolir mesmo, sou grosso, porque eu sou assim. Mas se a pessoa for fazer isso contigo, você já fica chateado. Então, pedir a Deus a graça de te mostrar aonde você ainda vive de ilusão e não entra na verdade interior. Onde nós muitas vezes dizemos, não, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. E isso sofre, o Paulo falava do espinho da carne, a carne, né? Não deixa sua própria vida seja transformada. Portanto, então, abandonar a ilusão de uma imagem sua ou até mesmo de outra pessoa. Não julgue o outro e não julgue si mesmo pelas aparências e nem mesmo por aquilo que foram gestos que você viu. É no profundo. É na profundidade de São Miguel Arcanjo. Que é o nosso querido que está nos guiando nesse tempo, nos ensine a de verdade poder entrar na essência, olhar com o olhar de Deus para a circunstância. E você? Está acompanhando? É a primeira vez que está aqui? Escreva nos comentários, eu quero saber qual tem sido a sua experiência. Você tem procurado também meditar todos os dias aqui o nosso e-book? Se você ainda não tem ele, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Que você possa, um e-book de mais de 298 páginas, eu preparei exclusivamente para você, você possa acompanhar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo nessa quaresma, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.